Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Nos diz assim a palavra de Deus: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Esse texto me fez lembrar de uma história contada no livro Como Viver Acima da Mediocridade, um livro publicado, escrito por Chuck Swindoll. E nesse livro ele conta uma história muito interessante que aconteceu na antiga União Soviética. Um grupo de irmãos cristãos, como sempre, dentro de um país comunista, eles pegaram o Evangelho de Lucas e distribuíram partes do Evangelho para cada irmão da igreja e pediram para que os irmãos memorizassem aqueles textos e no domingo seguinte eles se reuniriam numa casa escondida. E assim aconteceu. Cada um levou um pedacinho do seu Evangelho de Lucas, um pedacinho do Evangelho, e memorizaram nas suas casas. Quando foi na semana seguinte, eles se reuniram assim no entardecer, foram chegando grupos pequenos para não desconfiarem, e quando eles entraram, fecharam a porta e começaram a cantar bem baixinho e compartilhar um pouco daquela palavra. De repente, eles ouviram alguém empurrar a porta assim de forma bruta. A porta se abriu e um soldado gritou que todos se encostassem na parede. E quando todos se encostaram na parede, eles disseram assim: quem quiser renunciar a Jesus, saia agora. E aí 2 ou 3 irmãos saíram. Eles disseram: nós vamos dar ainda a última chance. E aí conta a história que mais 2 saíram, passou mais um tempinho, uns 3 saíram, e aí o restante ficou parado, Crianças ficaram agarradas ali na saia da mãe, tremendo, os esposos também, atemorizados, todos virados para a parede, e de repente o soldado fechou a porta. E aí disse assim: vamos louvar a Jesus, nós também somos crentes. A semana passada fomos prender uns crentes aí em uma casa e terminamos nos convertendo. E agora nós aprendemos que nós não podemos confiar em pessoas que não estão dispostas a morrer por Jesus. Então, na realidade, aqueles 2 soldados que haviam se convertido estavam testando aqueles irmãos para ver se eles eram de confiança. Obviamente que os que foram embora negaram o Senhor. Para eles não eram pessoas confiáveis, mas aqueles que ficaram dispostos a morrer por Jesus, eles eram confiáveis. Então, irmãos, eu relacionei aqui 5 flechas de sabedoria para nós compartilharmos com os irmãos hoje. Então, primeira flecha de sabedoria para você guardar: todos os dias somos provados através das diversas circunstâncias para provarmos a integridade do nosso discurso e a integridade do nosso cristianismo. Muitas vezes nós pregamos, nós dizemos que somos fiéis a Jesus, que estamos prontos a morrer por Ele, como Pedro disse, e muitas vezes isso não corresponde à realidade. E diariamente nós somos muitas vezes colocados à prova para provarmos se aquilo que falamos, aquilo que dissemos, é real e se o nosso cristianismo é um cristianismo autêntico. Segunda flecha de sabedoria: nada como uma situação de perigo para provar o quanto amamos Jesus. Não é na situação de bonança, não é numa situação de gozo, não é numa situação totalmente favorável que nós provamos o nosso cristianismo, mas muitas vezes uma situação de perigo,
onde a minha vida é ameaçada, o que eu tenho é ameaçado, aí nós provamos o nosso cristianismo. Terceira flecha de sabedoria. Ser cristão é ser um pequeno Cristo, já dizia um certo teólogo. Colocar a cruz às costas e se encaminhar para a morte. Então isso é ser cristão. Ser cristão não é meramente dizer eu sou um evangélico. Ser cristão não é simplesmente frequentar uma igreja cristã. Ser cristão não é simplesmente colocar uma Bíblia debaixo do braço, mas ser cristão é ser um pequeno Cristo. Muitas vezes queremos os benefícios, não é, que o cristianismo proporciona e não queremos carregar a nossa cruz. Mas Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, ser cristão é ser um pequeno Cristo, colocar a cruz às costas e se encaminhar para a morte. Quarta flecha de sabedoria. Nem todos que nos acompanham, participam na igreja, têm credencial, têm posições e dizem, Senhor, Senhor, fazem parte dos salvos em Jesus. Nós sabemos disso. Há muitas pessoas que estão na igreja dizendo Senhor, Senhor, glorificando a Deus com a sua voz, falando línguas estranhas, profetizando até, mas nem todos os que estão ali são servos do Senhor. Nós sabemos disso. Há o joio e há o trigo. Há o trigo e há também o joio. Mas os remidos e lavados pelo sangue de Jesus, sim, esses são os crentes genuínos, os crentes autênticos. Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele ou aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Quinta e última flecha de sabedoria. Nunca se esqueça, nenhum sacrifício pelo reino ficará sem recompensa. Deus é um patrão que paga bem a quem lhe serve, já dizia o nosso saudoso pastor José Antônio dos Santos. Ninguém consegue superar a Deus no dar. E como diz também um pastor aqui do nosso campo, Deus nunca dá prejuízo a ninguém. Então vale a pena ser fiel. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.